Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Daniela, Head de Marketing and Growth de iFood Benefícios, e estou aqui hoje com vocês para a gente apresentar um case super legal. A gente vai começar uma série de webinars a cada 15 dias, em que a gente vai abrir a cozinha do iFood e contar para vocês um pouco como a gente testa, como a gente cria alguns cases e poder compartilhar isso com vocês. Aqui nesse primeiro bate-papo vai estar com a gente o Ettore, o nosso head de produtos aqui de iFood Benefícios, Produto e Design, e ele vai contar um case super legal, como a gente escalou o NPS do nosso produto. Ao longo do bate-papo, vocês vão ter a possibilidade de tirarem dúvidas, a gente vai compartilhar um slide, o Ettore vai compartilhar o QR Code na apresentação e também vai estar disponível ao longo do Zoom o link para vocês conseguirem entrar e tirarem dúvidas. Como que vai funcionar esse bate-papo? O Ettore vai falar 15 minutinhos aqui sobre o case e depois a gente vai abrir aqui 5 minutinhos para vocês tirarem dúvidas. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente e vamos juntos aí construir e aprender para a gente cada vez mais construir produtos super bacanas. Obrigado, Dani. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal que está nos acompanhando aí também em outras empresas e nossos clientes que também estão nos acompanhando. Acho que, como você disse, é muito legal a gente abrir a cozinha, né? Que a gente faz muita coisa legal aqui dentro do iFood Benefícios. E esse é um case que conta a história muito realmente dos nossos primeiros dias, onde tudo era praticamente uma página em branco e a gente tinha que transformar em um produto que era realmente utilizado e amado pelas pessoas. E essa é a história que eu quero trazer aqui para vocês hoje de uma maneira breve, mas espero que traga bons ensinamentos aí para todo mundo. Boa. Então, beleza. Então, esse é um case que a gente costuma chamar com esse título levemente escandaloso, né? Porque quando a gente olha e vê que a escala de NPS tem 200 pontos, a gente está escalando 126 pontos em meros 500 dias. Então, o que aconteceu em 500 dias para a gente ir do lixo ao luxo e resolver o nosso problema? Essa é a história. Como a Dani comentou, está aqui o QR Code para todo mundo que quiser fazer uma pergunta. No final, a gente vai acabar respondendo várias delas, então fique à vontade. E tudo começa num cenário em que a marca mais amada do Brasil, ela tinha um produto aqui dentro que o NPS era menos 43. E isso, obviamente, incomodava muito a gente, porque não condizia com a qualidade de produto que a gente sabe fazer, que a gente é capaz de fazer. E nessa época, né, só antes para me apresentar, né, então eu sou o Ettore, eu sou hoje o Head de Produto e Design, estou aqui no iFood há 6 anos e eu já trabalhei lá um tempinho lá no nosso app de delivery do consumidor e estou nessa jornada aqui puxando desde a página em branco o que é hoje o nosso iFood Benefícios. Depois você pode contar dos desafios dos 3 anos anteriores, depois. Nossa. Papo para outro webinar. Combinado. E aí, vamos lá, qual que era o nosso problema? O nosso problema era algo muito comum aqui no iFood, que é, beleza, resolver os problemas dos clientes enquanto a gente tinha que potencializar vendas. E o cenário era muito drástico. Por quê? Porque dentro da nossa própria casa a gente tinha um cenário catastrófico, em que essa imagem aí é um Slack real, uma mensagem interna de um colaborador aqui do iFood, em que ele dizia, que ele falava assim, olha, eu não consigo passar em lugar nenhum e tá aqui a lista, coloquem aqui os nomes dos estabelecimentos que vocês não passaram. E essa lista extrapolou de 400 respostas, que na época representava mais ou menos 15% dos colaboradores do iFood. Isso gerou um alerta que era óbvio, assim, nosso produto não funcionava. A gente vendia um PPT e o PPT ainda não estava pronto realmente para ser amado pelas pessoas, utilizado pelas pessoas. Você nem vinha para o escritório, né, Ettore, nessa época, para não te procurarem, correrem atrás de você, porque brincar com o saldo é... Quem dera, porque eu gosto muito do escritório, mas eu vou ser bem honesto que essa era a época crítica da pandemia, estava todo mundo em casa, foi quando eu acabei saindo de delivery e vindo para cá, e a missão era, beleza, a gente precisa construir esse produto para ele realmente fazer parte do dia a dia das pessoas. E aí o que a gente aplicou é um lema que a gente usa muito aqui no iFood, que é o
em inglês é o Eat Your Own Dog Food, né? Em bom português é coma a comida do seu cachorro. Mas, na real, o que essa mensagem quer dizer é use o seu próprio produto. Se você não usar o seu próprio produto, por que outra pessoa usaria? Então, estava muito claro que se nem o nosso próprio iFood gostava da nossa solução de benefícios, por que a gente venderia aí como se fosse a melhor solução possível para o mercado? E esse foi um lema que a gente levou muito forte. Só para vocês terem uma ideia, na época, a gente não tinha cartão plástico, a gente só tinha um QR Code, e esse QR Code ele tinha características muito específicas, que ele passava numa rede credenciada completamente limitada, cheio de regras restritas, o que realmente acabava gerando situações muito desagradáveis, como essa daqui, que, poxa, só funciona numa máquina, me fez passar vergonha no mercado, tive que abandonar o carrinho, o estabelecimento não aceita, a plataforma é burocrática. Então, assim, o cliente tinha razão desde o início. E a gente estava falando de fundamentos, né? Funcionalidades básicas. O nosso produto se propunha a executar solucionar um problema que ele estava muito longe de resolver. E a real era isso, assim, o core, né, o coração do nosso produto não estava nem funcionando, nem muito menos entregando valor. As pessoas recebiam um cartão, tinha um app falando que era do iFood, tinha uma expectativa, nossa, o iFood vai ser incrível, a realidade não condizia. E um mercado extremamente competitivo com outros concorrentes. Exatamente, consolidados. A gente está falando de um mercado que tem milhões de clientes no Brasil todo. Então, as pessoas já estavam habituadas a ter um produto que funcione em suas mãos. Ao se depararem com a inovação que vinha do iFood, elas tomavam um susto negativo inicialmente. Então, esse era o grande cenário. E legal, e aí na época eu lembro que a gente combinou que assim, surgiam ideias de todos os lados. Mas a gente falou assim, galera, vamos lá. Qual que é a jornada de ponta a ponta do caminho feliz? E aí o caminho feliz tinha, infelizmente, ele tinha muitos passos. Por quê? Porque o cliente ele tinha que conhecer a gente, assinar um contrato, gerenciar colaboradores, receber cartão, distribuir saldo, tinha que conseguir utilizar tanto online como offline, aí tinha que acompanhar se esse saldo foi usado ou não foi usado, e se desse problema, tinha que atender os clientes. Mas a gente fez um combinado que era assim, qualquer ideia que fugisse dessa lista, a gente não vai nem discutir agora. A gente tem que garantir que o básico funciona. É o que a gente chama de Brilliant Basics aqui. Exatamente. Só que aí, beleza. Só que não bastava só discutir aquelas ideias. A gente tinha que pensar simples e executar simples, porque tinha tarefas infinitas. A gente realmente tinha uma oportunidade de fazer coisas muito legais, incríveis, só que não adiantava. A gente precisava ser muito rápido. E aí a gente tinha uma vantagem que a gente enxergava nesse pensar simples, executar simples, que era a gente se enxergava e a gente sabe que a gente conseguia ter o peso de marketing, o peso de marca de uma empresa tradicional, ou seja, a gente conseguia fazer um barulho em grande volume, só que a gente tinha a eficiência de uma empresa de tecnologia, que a gente conseguia entregar muito rápido. Então toda semana tinha uma atualização, toda semana a gente conseguia mostrar para os clientes que a gente estava evoluindo e realmente entregando valor. E na época eu lembro que a gente combinou ali de produto, design, negócios, que a gente tinha que ter ali o nosso eixo de definição se a gente estava indo no caminho certo ou não. E esses dois eixos é porque a gente tem dois clientes, né? Tem o RH que nos contrata e o colaborador que utiliza. A gente precisava garantir que tudo que a gente fazia oferecia autonomia para o RH, ou seja, tinha que descomplicar a vida dele. E do outro lado, tinha que oferecer liberdade para o colaborador, porque era uma época que a gente sabia que os saldos eram muito fechados, N cartões, e a gente precisava encontrar uma maneira de, poxa, as pessoas têm perfis diferentes, necessidades diferentes. Então a oportunidade a liberdade existe, a gente só precisa oferecer uma solução que realmente atenda esta dor. E eu lembro que em 30 dias a gente foi de um QR Code que não funcionava e um aplicativo que era completamente white label, a gente foi para um produto que a gente tinha um cartão emitido e um aplicativo inicial. Que já era assim, tipo, você falar em 30 dias, eu lembro que nessa época a gente fazia entrevista e assim, depois de perguntar assim, a primeira pergunta era, como é que você lança um cartão em 45 dias? Essa era a primeira pergunta da entrevista. E ninguém respondeu pra gente na entrevista. O cartão foi lançado em 22, o app em 30. Então, obviamente que foi completamente insano, com muita intensidade de trabalho, mas assim,
Em 30 dias a gente conseguiu ir do básico completamente negativo para o básico que, opa, aqui funciona. Então, aquele produto que não era aceito em quase nenhum lugar, de um dia para o outro passou a ser aceito em 4 milhões de estabelecimentos. E do dia para o outro, você não precisa mais perguntar, você aceita iFood benefícios no QR Code? E sim, você aceita crédito? Passou, tá dentro de um estabelecimento de alimentação, refeição na época, passou, tudo felicidade, missão cumprida. E a Elo foi super parceira nesse projeto, nessa agilidade. Com certeza, porque nesse cenário de você consegue lançar um cartão em 45 dias, esse mesmo desafio foi passado para as bandeiras. Então a Elo topou logo de cara, falou, estamos juntos, vamos nessa. E obviamente, assim, a gente precisa realmente agradecer e reconhecer que a parceria começou lá atrás e ela realmente se cumpriu desde esses primeiros dias mesmo. Assim, que a gente realmente... Eu lembro que teve gente que chegou a fazer entrevista, mesmo antes de entrar aqui, já estava fazendo entrevista com a gente com a Elo. Então, foram boas histórias. E aí, um ponto que ficou muito claro na sequência era que, assim, não era o tipo de produto que estava construindo o produto. A gente tinha times variados ainda, em pequenas quantidades, só que estava muito claro que esses times eles estavam realmente ajudando a construir as necessidades, as dores, o que estava realmente sendo mais essencial, porque, de novo, lembra que ainda era um mundo que a gente estava no muito básico, então o mundo de oportunidades tudo era possível da gente construir e de colocar. E nessa época, para a gente conseguir consolidar tudo, eu lembro que eu criei uma planilha lá, um formulário, na verdade, e esse formulário tinha 5 perguntas, que eram essas perguntas, assim, então, todo mundo que tivesse uma ideia, ou que eu falei com o cliente, qualquer coisa, a pessoa tinha que abrir esse formulário e responder essas 5 perguntas, que era a ideia é tal, o potencial de vidas dessa empresa é tantas mil vidas, ou em recarga vai representar tanto, comportamento de uso do cliente, ele é digital, ele usa cartão, ele usa online, não usa, e qual que é o atual fornecedor de benefícios deles. Esse formulário gerava um dashboard automaticamente que mostrava se a gente fizesse tal funcionalidade, a gente traria tantas mil vidas. E a gente conseguia tangibilizar para todo mundo que, beleza, todas as ideias poderiam ser boas. Só que tinham algumas que elas eram muito mais prioritárias. Que é o que a gente chama lá do 80-20 básico, que a gente lida aqui. E isso ajudou muito a gente naquela época. Porque o que a gente trazia como ideia, a gente começou a trazer como argumento. E isso valeu para todos os outros times. Não era só o time de produto. E no fundo, o que esse time de maneira automática aprendeu era que a gente parou de dar pitaco, a gente começou a usar os dados. Então, poxa, fazer a funcionalidade X é super legal para sair na televisão, na propaganda, para sair na matéria na internet, é super ótimo. Só que não traz resultado para o cliente no curto prazo, para o negócio no curto prazo. Então eram decisões difíceis, mas elas precisavam ser tomadas. E nessa época, essa priorização focava mais em poucas empresas com muitas vidas ou muitas empresas com poucas vidas cada? Nessa época a gente ainda não tinha esse nível de profundidade nas análises para saber exatamente o que era o melhor perfil de empresa para o uso do nosso produto. A gente focava muito e a gente precisava escalar vidas, volume. E aí, até tem uma história legal que é a que eu conto aqui na sequência, que é uma dessas decisões difíceis. Que a gente se deparou com uma decisão que, assim, poxa, tinha uma empresa que tinha milhares de pessoas e ela só aceitava trabalhar com a gente se a gente tivesse a tal da URA. E assim, você pensa iFood, você pensa URA, você fala assim, pô, são 2 mundos completamente distintos de tecnologia. E a gente não queria fazer a URA. Porque a gente não tinha nenhum indício de que a URA realmente ia funcionar. Não, mas é porque tem cliente meu que não tem celular e tal. Aí a gente abria lá, pesquisas e assim, Brasil tem mais celulares do que habitantes. Não, mas é que o cliente quer, o cliente quer, o cliente quer. Beleza, assim, em prol do negócio a gente tomou uma decisão, falou, vamos fazer a URA o mais simples possível. A URA tinha uma funcionalidade, que era desbloquear o cartão. Beleza, vamos ver o que acontece. E aconteceu. 0,0006% usaram a funcionalidade. Então, assim, beleza. Não tinha que ter feito. Só que era uma decisão de priorizar ou a proposta de valor
ou o crescimento do negócio. E estava muito claro que aqui a gente priorizou o crescimento do negócio. A gente não agregou valor para ninguém, a não ser aquela minoria lá, que não dá nem para considerar. Só que naquele momento era a decisão difícil a ser tomada. Tudo bem, vão ter outras. E engolimos esse sapo. Beleza. Só que foi bom, porque a gente se aproximou dos clientes e eles entenderam que a gente estava em constante evolução, no sentido de que a gente realmente lançava uma versão do aplicativo por semana, uma versão da plataforma por semana. Então, na plataforma, talvez era menos difícil de perceber, menos fácil de perceber. Menos fácil de perceber. Só que no aplicativo, como tem atualização, a gente chegou até a receber, tipo, gente, beleza, tá ficando legal o aplicativo, mas toda semana precisa de novidade. A galera ficava cansada de ter que entrar e atualizar. Só que a gente assumiu, era o nosso risco. A gente vai agradar pelo excesso, mas a gente vai melhorar semana a semana. E a gente foi subindo. Então, lá em abril de 21, o que era menos 43 já virou 50. E a gente foi evoluindo. Poxa, é o tracking do cartão, é a recarga facilitada na plataforma. Putz, a vinculação com o app do iFood não tá legal ainda. O total mostrar o controle no aplicativo do cartão, como tá funcionando. Então, semana a semana tinha evolução. E legal. Deu um ano, 365 dias depois, o menos 43 virou 41. Sucesso? Sucesso. Mas dava para ir mais. A gente sabia que tinha mais para ir, para avançar. E nessa época, os feedbacks eram assim: o app não me avisa quando é a próxima recarga, a plataforma do RH ainda me dá trabalho. Poxa, mas começaram a aparecer uns pontos positivos. Eu posso escolher como se eu uso refeição ou alimentação no mesmo cartão. O app está atualizando positivamente. Ela tinha gente que gostava da gente. Está aceito em vários lugares. Então, começaram a aparecer os pontos positivos. E, obviamente, que a evolução seguiu. E, assim, aquilo que era um aplicativo, um produto que tinha refeição e alimentação, passou a ter mobilidade, cultura, educação, home office, saúde, bem-estar e saldo livre. E tudo no mesmo plástico, tudo num aplicativo que as pessoas gostam de usar, que é fácil, que está ali no dia a dia e que realmente tem uma utilidade no dia a dia. A gente vê, né, pelo acompanhamento, o quanto que o nosso aplicativo é presente, real, no dia a dia das pessoas. Né? Até a gente sabe, né? Mas, por exemplo, a gente chega a ter 3 vezes mais abertura no app de benefício do que no app do iFood. De tanto que, poxa, tem ali os seus trocados, seu dinheirinho, vou usar, não vou usar, que vantagem que eu tenho. Então, esse produto realmente evoluiu. E a gente gostava muito, a gente entende que era muito positivo, porque a gente fazia toda a flexibilidade, todos os pontos da evolução do produto dentro do respeito às regras, né? Então, assim, o que é saldo PAT é saldo PAT. Você pode usar para alimentação e refeição. O que não é saldo PAT, não vai misturar com o outro baldinho, mas você vai ter também a sua flexibilidade, que é aquele pilar lá do começo, é liberdade para o colaborador. Então, o colaborador quer usar no cinema para pagar meia entrada com o cartão, ele consegue pagar. Ele quer usar no Uber com a mobilidade, ele consegue pagar. Então, essa evolução toda aconteceu. Eu lembro que foi muito legal também que nessa época vocês criaram uma forma escalável e uma forma rápida, um pacotinho ali para ir lançando vários saldos. Nossa, bem lembrado. Eu lembro que a gente só tinha os 2, só que ele não era replicável. E a gente precisava tornar uma maneira escalável de caixinha a caixinha a gente ia adicionando. E olha, realmente, a gente fez um acordo, né, com a empresa como um todo, de maneira que, olha, já podem ir vendendo nessa ordem, que a gente vai conseguir, cada 3, 4 semanas a gente consegue lançar uma, e realmente foi nesse ritmo, né? A gente não lançou o pacote completo, mas o ritmo, acho que o ritmo faz muita parte aqui do nosso trabalho, do nosso dia a dia. E olhar o produto agora você fala assim, nossa, eles têm tudo isso. Não, mas na verdade a construção tem toda essa história de escalabilidade e ritmo de construção, né? E foi dessa maneira que a gente construiu um aplicativo que realmente as pessoas usam. Então, elas conseguem economizar, elas conseguem encontrar as novidades, elas conseguem acompanhar o saldo, elas encontram parcerias ali constantemente. A gente está realmente testando novas maneiras de avançar com proposta de valor ali realmente no nosso produto. E aí sim, 500 dias depois, a gente falou assim, nossa, chegamos a 83 pontos de NPS.
que foi realmente ali o nosso marco que a gente falou, beleza, chegou a hora de virar a página, né? A hora de que a fundação está construída, a fundação ela faz sentido, então aquela dor que no começo não agradava nem os colaboradores do iFood, agora ela não só agrada os colaboradores do iFood, como agrada muito mais pessoas, e os feedbacks passaram a ser muito mais positivos. Então, o melhor app de benefício que já tive em praticidade, a possibilidade de migrar entre VA e VR com um simples toque é um diferencial. Esse é um ponto, um detalhe, assim, mas migrar de VA para VR não precisa ser calculado nos centavos. Você pode ser simplesmente lúdico, talvez, né? Com um toque. Como é que a gente, com um toque, consegue resolver o meu problema? E a gente sempre brigou por esse direcionamento. E assim, a gente vê que é percebido pelo cliente. A questão da rede credenciada, né? Aceito, e ainda quando, eventualmente, algum estabelecimento que, por algum motivo, está registrado num outro MCC, né? Que é o registro do estabelecimento, não bate com o que deveria ser aceito, a gente automaticamente usa a tecnologia, manda uma mensagem para o colaborador nos ajuda a identificar, olha, esse restaurante deveria reaceitar, e a gente faz uma análise. Então, realmente a tecnologia está aplicada de ponta a ponta para a gente enriquecer e oferecer o melhor para o cliente. Mas, claro, ainda tem oportunidades, como qualquer produto. Então, de maneira geral, assim, o que a gente fez era, basicamente, para escalar, a gente garantiu que o core do nosso produto funcionasse. A gente pensou simples, executou simples. A gente atuou em conjunto com todos os outros times, não nos fechamos na casinha. A gente mapeou com dados as dores dos clientes, argumentou bastante com eles, com os dados. A gente atuou próximo aos clientes e a gente teve evoluções rápidas e constantes. E o mais legal de tudo, né? A gente cresceu enquanto a gente melhorava o produto, que é aquele dilema que a gente vira e mexe, fala, não dá, ou eu melhoro o produto ou eu cresço. Não, dá para fazer os dois simultâneos. Então a gente foi de 9 mil para 650 mil vidas durante esses mesmos 500 dias, que é uma outra vitória em paralelo aqui que também que a gente pode contar. Então, a gente é um produto que, como qualquer produto, a gente sabe que a gente está em evolução constante e os clientes perceberam isso, eles entendem isso, que isso realmente, nosso produto nunca vai ficar pronto. A gente está sempre buscando o que a mais dá para entregar para os nossos clientes. E a gente, os food lovers, a gente já está testando umas novidades aí também. É verdade. Não posso declarar, mas tem novidades bem legais para que vem pela frente. Boa. Agora é o momento aqui para a gente responder as dúvidas. Aproveitem para escanear o QR Code e trazerem aí no slide. Boa, legal. Primeira dúvida aí, Ettore. Como que vocês escolhem e priorizam o desenvolvimento de novas funcionalidades do aplicativo hoje? Continuam usando Forms? Boa. Mariana, eu confesso que vira e mexe eu ainda tenho saudade daquele Forms, porque ele realmente me ajudava a ter uma visão de ponta a ponta de assuntos que estavam acontecendo. Mas hoje a gente não tem mais o Forms. Hoje, obviamente, a gente já tem dashboards muito mais avançados aqui dentro do nosso produto, da nossa empresa, e a gente consegue acompanhar, obviamente, de maneira muito mais eficiente o comportamento de uso dos nossos clientes. Então, hoje eu diria que a gente usa muito a análise de comportamento dos clientes para a gente entender o que a gente vai priorizar ou não, e aí balanceia com também as necessidades de negócio, né? Que no final das contas é sempre aquele equilíbrio de sempre. Tem que ser bom para o cliente, tem que ser bom para o negócio. Então, acho que hoje a regra ela está muito mais nessa linha. Legal. Existe algum questionamento jurídico para usar o cartão como multibenefícios? Porque sempre nos dão esse feedback, que pode-se usar livre entre VA e VR, mas para migrar para os outros tipos de benefício, pode haver questionamentos. Ótimo ponto, Adriana. E acho que esse é um cuidado que a gente teve e a gente continua tendo com muita força. Tanto é que a nossa flexibilidade, ela respeita exatamente o que a Adriana descreveu, que o que possui a finalidade de consumo
relacionado à alimentação e refeição precisa ser respeitado. E a gente não pode mudar isso de forma alguma. Então, a nossa flexibilidade de saldos de alimentação e refeição realmente só podem ser ali transitados entre eles, e o que não se concretiza como saldos PAT, né? Ou seja, os que não são saldo PAT, aí tem a flexibilidade entre eles, mas um baldinho não se mistura com o outro. E é exatamente o que a Adriana descreveu. É tudo para respeitar a legislação, né? Legal, pessoal. Bom, se não tiverem mais dúvidas, quero agradecer vocês que estavam aqui hoje com a gente, agradecer sua presença, Ettore, muito legal ver essa retrospectiva e conto com vocês nos nossos próximos webinars e encontros aqui. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Valeu, pessoal.